A molécula da água, ela é constituída de um oxigênio, que aqui está representado em vermelho, e dois hidrogênios, que aqui estão representados em branco. Então, eles são ligados por covalência, onde você tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E eles são por covalência, então os elétrons vão circular aqui. A água tem uma polaridade, onde a parte hidrogênica da água é positiva, a parte oxigênica da água é negativa. Isso vai ter uma série de repercussões. Então existe um ângulo nessa água. Uma água, em geral, tem um ângulo de 104,5. É o ângulo de abertura entre um hidrogênio e outro. Esse ângulo varia, dependendo do estado físico da água. Por exemplo, uma água que se coloca numa reunião de 6 moléculas, que é conhecida com o nome de água hexagonal, que nós vamos mostrar daqui a pouco, o efeito terapêutico de uma água hexagonal, esse ângulo aumenta para 109,5. Então esse ângulo varia de acordo com uma série de coisas. Por exemplo, quando você magnetiza a água, você tem um magneto, coloca a água sob a ação desse magneto. O que o magneto faz, na realidade, ele muda o ângulo dessa água. E quando ele muda o ângulo da água, ele consequentemente muda o número de moléculas que se reúnem. Em outras palavras, eu posso criar uma água hexagonal, que seria a água ideal, seriam 6 moléculas de água juntas, de cada vez formando o que se chama um cluster, um aglomeramento, utilizando, por exemplo, ímãs. E às vezes você encontra no mercado dispositivos sendo usados para colocar dentro da água, para magnetizar a água. Os estudos mostram que a água hexagonal ela é muito mais benéfica ao corpo do que a água formada na forma de pentágono. Então, nas células cancerígenas, por exemplo, nas proteínas cancerígenas, tem muito pouco água hexagonal em volta daquelas proteínas. Predomina a água com 5 moléculas. E quando você faz um tratamento e melhora, ela vai passando de pentagonal para hexagonal. Ou seja, o ideal seria a água se posicionar de modo a formar 6 moléculas, formando um hexágono. Então aqui está uma água perfeitamente hexagonal, que tem um grande efeito terapêutico. E vocês vão ver as consequências físico-químicas da água se posicionar desse modo que está aqui, na forma hexagonal.